Fala, meus amigos, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal, onde a gente fala de lançamento perpétuo, tráfego pago, negócios, vida real, tá certo? Para quem não me conhece, meu nome é Aldrin, sou empreendedor digital, né? Criei esse canal aqui para documentar a minha jornada com produtos low ticket, com o que eu estou fazendo no mercado e trocar ideia, bater papo de vez em quando, beleza? Eu estava assistindo essa semana, não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir, um documentário que aquele Profissão Repórter do Caco Barcelos, que o título ele falava sobre redes sociais, ilusão ou realidade, alguma coisa desse tipo. E nesse documentário ele entrevistou várias pessoas que empreendiam já no mercado digital, que tinham resultado, que tinham faturamento, algumas pessoas que estavam tentando empreender, mas que não tinham resultado nem tinham faturamento. E eu assisti alguns outros vídeos também no YouTube falando sobre isso, né? Se era verdade, se era ilusão. Cara, eu achei incrível, sinceramente. Eu não devia me surpreender com isso, mas para você ver como a Rede Globo, como esses canais de TV aberta, eles são parciais, eles são eu esqueci a palavra certa aqui para falar, fugiu a minha cabeça. Eles manipulam as informações para tentar imprimir, óbvio, né? Todo mundo sabe disso, manipulam as informações para imprimir a realidade que eles acham que tem que ser, que é a deles, né? Se não for a deles, está errado. E durante o desenrolar do programa, se você não assistiu, assista, talvez você tenha a mesma impressão que eu. Se não, você coloca nos comentários aqui a impressão que você teve. Mas a impressão que eu tive ao assistir era de que ele associava, a reportagem estava associando o mercado digital, através das redes sociais, associando isso a coisas ilegais, a coisas ilícitas. Como se o cara que tivesse dinheiro, como se o cara que consegue fazer grana usando rede social estivesse fazendo alguma coisa errada. E entrevistou várias pessoas, foi num evento de afiliados, que pelo que eles falaram lá eram afiliados de achadinhos da Shopee, de produtos que são vendidos na Shopee, que pessoas vendiam como afiliado, e eles entrevistavam as pessoas. Algumas pessoas eles não sabiam responder nem direito as perguntas que eles estavam fazendo, como é que ele fazia, se ele não tinha estoque, e você via a forma como eles abordavam essas pessoas, a forma como eles faziam as perguntas, vocês viam que eram bem tendenciosas, né? Eu tenho certeza que muita gente deu respostas muito boas, né? Mas que na edição eles simplesmente cortam e deixam só o que eles querem para dar a impressão de que o que eles estão falando, eles é que têm razão, que não é verdade que o empreendedor pode ter resultado e que pouca gente apenas é que pode ter resultado. Cara, qualquer mercado que você for, a menor quantidade de gente que tem sucesso, a quantidade de gente que tem muito sucesso é menor do que a base, cara. Ou você acha que todo médico que se forma, ele é o cara que ganha mais no mercado? Claro que não, poucos vão ter os super salários do mercado. Advogado, a mesma coisa, contador, a mesma coisa, psicólogo, a mesma coisa, professor, a mesma coisa. Isso é óbvio, né? E eles colocavam isso como se ele falou para uma das meninas que ele entrevistou lá, que, e quantas pessoas desse seu mercado tiveram sucesso? Não sei te falar, mas ela não deu uma resposta muito adequada. Ela era para ter dito, cara, certamente poucas pessoas, como em qualquer mercado. Por exemplo, quantas pessoas se formaram com o Caco Barcelos que estão na posição dele hoje, de autoridade no digital, no jornalismo, né? Quantas pessoas se formaram com o Nelson Williams, que é um advogado renomado, bilionário no Brasil, e estão no mesmo patamar do Nelson Williams? Porra, a maioria não está, cara, isso é óbvio, né? A maioria está na base da pirâmide. Que eu estou falando não é a pirâmide fraudulenta, é a pirâmide que representa o nível de faturamento, o posicionamento do profissional no mercado. Acho que deu para entender. Então, cara, eu fico muito puto quando eu vejo esse tipo de informação, porque deu a entender que
o mercado digital, de você trabalhar com redes sociais, se resumia simplesmente a ser influencer, né? Porque eles trazem muito essa imagem do influencer que está associado a casas de aposta, que está associado a rifas ilegais na internet, quando a gente sabe que o mercado, o profissional que trabalha através das redes sociais tem uma caralhada de coisa para fazer grana, né? O cara pode usar as redes sociais, Instagram, YouTube, seja lá o que for, para se posicionar como autoridade em um determinado nicho no mercado. Como? Produzindo conteúdo como eu estou fazendo aqui. Produzindo conteúdo, um conteúdo que ajude as pessoas de alguma forma a refletir sobre algum tema, que ensine as pessoas alguma coisa, que ensine inglês, que ensine português, que ensine a fazer um bolo, né? Que a pessoa, com aquela informação, ela possa gerar renda para ela, né? Um salário ali de uma renda de R$1.000, R$2.000, R$3.000 já vai fazer uma grande diferença na grande maioria das pessoas que são CLTs ou que são servidores públicos e que estão buscando uma alternativa que seja mais segura, né? Que seja mais fácil dela fazer nos horários vagos. Então, qual é o problema do cara usar a rede social para ensinar alguma coisa, usar a rede social para vender curso, né? Tem gente que critica, como se vender curso fosse errado, como se vender mentoria fosse errado. Meu irmão, errado é você vender mentira, é você vender curso que não funciona. Que não funciona, que eu quero dizer, é um curso que o cara prega uma coisa que ele não faz. Ele ensina você a ganhar dinheiro de um jeito, só que ele não ganha dinheiro fazendo aquilo que ele está te ensinando, entendeu? Mas se você é um cara que é íntegro, que você está ensinando uma coisa que você sabe fazer e que a pessoa não sabe fazer, mas tem interesse em aprender, e a pessoa, aquele conhecimento que você passou para ela, trouxe para ela algum benefício, seja o benefício de aprender a falar uma nova língua, seja o benefício de desenvolver uma nova habilidade que vai fazê-la ser uma profissional mais qualificada no mercado, mais requisitada no mercado, seja, por exemplo, na área de tráfego pago, o cara que consegue vender o serviço de tráfego para outros profissionais e fazer uma grana com isso, sustentar dignamente a família dele, o cara que consegue aprender tráfego pago, fazer anúncios online e fazer com que vender mais o produto ou serviço dele, se ele tem uma pizzaria, uma hamburgueria, um e-commerce de roupas, se ele é um profissional de educação física, se ele é um psicólogo e quer lotar a agenda dele, ele usa os anúncios online para lotar a agenda dele e ter mais grana. Se você ensinou ele a fazer isso, cara, qual é o mal que tem, né? Então, eu fico muito puto quando eu vejo essas TVs abertas aí se referir ao mercado. A gente sabe que, de forma pejorativa, a gente sabe que no mercado tem muito picareta, como tem em qualquer lugar. Tem médico picareta, tem advogado picareta, tem policial picareta, tem deputado picareta, é só o que tem, né? Senador, parlamentar picareta, tem picareta em tudo que é lugar, cara. Então você não pode pegar e tirar a maioria por um exemplo, um mau exemplo, pela minoria, pelo exemplo ruim da minoria, porque isso é a minoria, né? Então você não pode generalizar a coisa. Mas a imprensa, a gente sabe que a imprensa gosta muito de fazer isso, porque ela tem a imprensa aberta principalmente. Embora ela venha perdendo muito com isso, com relação ao avanço das redes sociais, porque hoje qualquer pessoa pode pegar um microfone, como eu estou pegando, uma câmera do celular, gravar um vídeo ou filmar uma situação que está acontecendo e mostrar que o que ela está falando não é bem aquela verdade, né? Existe uma verdade real dos fatos, vamos dizer assim, e não aquela verdade, entre aspas, que eles estão vendendo, né? Isso eu estou falando de forma geral, né? De negócio, de política, de tudo. Não vou entrar especificamente em nenhum assunto, porque a gente sabe disso, mas eu fiquei muito puto porque eles estavam falando do mercado digital como se o mercado digital se resumisse a ser influencer, né? Se resumisse a ser influencer, e como se aquilo ali não fosse o cara ter um resultado bom. Quando eu falo o cara ter um resultado bom, é o cara faturar ali R$10.000, R$5.000 por mês para cima, como se aquilo ali não fosse uma coisa palpável, como se aquilo ali não fosse uma coisa possível. É possível, é palpável, qualquer pessoa pode conseguir, desde que a pessoa o quê? Se propõe a desenvolver as habilidades que ela precisa ter para poder usar as redes sociais, para potencializar o negócio dela, para alcançar mais pessoas e vender mais produtos, mais serviços, de fortalecer a marca dela,
de aumentar a autoridade dela, no caso de um profissional liberal, aumentar a autoridade dela no mercado, fazer com que ela se torne uma autoridade no nicho, né, que ela trabalha, fazer ela ser reconhecida por mais pessoas e atrair mais clientes para o seu escritório, mais clientes para o seu consultório. Então, isso a pessoa só precisa aprender como fazer isso, como qualquer profissão, né? Qualquer profissão que você quer desenvolver, que você quer ter sucesso, você tem que estudar, né, para aprender ali o que você tem que fazer como profissional. E aqui no mercado digital não é diferente, né? Não é fácil. A galera do mercado, muita gente no mercado vende uma questão de que é fácil, que é rápido. Por quê? Porque o cara quer alcançar, porque o brasileiro quer coisa fácil. O cara não quer estudar, o cara não quer trabalhar, e ele está lá no trabalho dele, às vezes trabalhando lá 8 horas por dia, 40 horas semanais, há 20 anos ganhando um salário mínimo, 2 salários mínimos, e aí ele chega no mercado digital, não quer estudar muito, empreende 3 meses, não teve resultado, diz que não funciona, que aquilo ali não é para ele, que as pessoas na internet estão mentindo, e não é bem assim, né? Então, a ideia que se trouxe, que a impressão que eu tive quando eu assisti esse documentário lá do Profissão Repórter foi exatamente essa. Foi meio que querendo descredibilizar esse trabalho na internet, como se aquilo ali não fosse possível, ou como se as pessoas que estavam trabalhando com aquilo ali e tendo resultado com aquilo ali estivessem fazendo coisas erradas, né? E a gente sabe que não é bem isso. Bom, isso foi só mais um bate-papo aqui, mais um desabafo, né? Se você tem uma opinião diferente da minha, deixa nos comentários. Se concorda comigo também, se inscreve no canal, dá um like aí para ajudar a gente. Depois eu venho com mais conteúdos, tem outros conteúdos aí, outros vídeos no canal. Tamo junto, meu irmão. Até o próximo vídeo.